As 5 características principais de todo pregador poderoso. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser um pregador ou uma pregadora poderosa, um homem poderoso de Deus, você precisa ter essas 5 características. Se você não tiver, infelizmente, saia da fila, dê espaço a outro que tenha para que ele leve a palavra. E você vai adquirir essas características, depois você volte. E antes de te falar quais são essas 5 características, não se esqueça, tá? Antes de sair, clique no gostei desse vídeo, ajuda o canal aí a ir um pouquinho mais longe. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. E comente aí quais dessas características você já tem. E qual outra você acha que a gente poderia agregar a essas 5 características aí de um pregador poderoso, de uma pregadora poderosa. Primeira característica, e essa para mim é a mais importante. O pregador poderoso, ele precisa ter um relacionamento íntimo e diário com Deus. E esse relacionamento íntimo, ele inclui a oração diária, o estudo da palavra e o jejum. É o tripé espiritual, o tripé da santificação, jejum, oração e leitura da palavra. O pregador que não tiver dentro desse contexto aqui espiritual, praticando esse tripé espiritual, ele não está preparado para levar a mensagem. Porque, afinal de contas, você é um soldado, você é um enviado e você representa aquele que te enviou. Logo, o poder de quem te enviou estará sobre você. E para que esse poder preencha a tua vida de tal forma que onde você colocar a planta no teu pé, a terra estremeça, chacoalhe, balance, você precisa ter uma vida de comunhão com aquele que te enviou. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Você precisa falar com Ele, sobretudo ouvir a voz dEle, para que você saiba também o que você vai falar. Pregadores que não têm essa vida de oração, essa santificação diária, esse relacionamento com Deus, geralmente falam aquilo que pensa, falam aquilo que acha, falam aquilo que gosta e não aquilo que Deus está querendo que fale. Por quê? Eles não conhecem Deus sobre quem querem pregar. Eles não ouvem a voz de Deus. Eles não sentem toque do Espírito Santo e sobem ao púlpito vazios e sozinhos. Portanto, você precisa relacionar-se com Deus diariamente. Conversar com Ele, ouvir a voz dEle, como se fosse um tete-a-tete aqui com teu Pai terreno aqui próximo. Porque é isso que Deus é, o nosso Pai, e Ele quer estar próximo da gente o tempo inteiro. A gente precisa dar lugar para isso. Segunda característica, o pregador poderoso, a pregadora poderosa, precisa conhecer as Escrituras. Ele estuda no processo de santificação diária e logo ele conhece as Escrituras. Não dá para pregar sobre algo que você não conhece. Você corre o risco de falar abobrinha. Você corre o risco de falar besteira. Você corre o risco de ser corrigido na igreja, por exemplo. Enquanto você está no púlpito, alguém quer te corrigir, porque você falou alguma coisa que você ouviu alguém falar. Pregador não fala sobre aquilo que ele ouviu alguém falar. Pregador fala sobre aquilo que ele estudou na palavra, que ele conhece, que ele convive diariamente. Estudo da palavra leva a uma compreensão profunda, a um conhecimento amplo, detalhado. E aqui já vai o conselho para você: pare de ficar falando o que os outros dizem. Vá às Escrituras, vá à palavra de Deus. É a palavra de Deus que é vida e é eficaz. É a palavra de Deus que é como uma espada de 2 gumes e penetra, vai lá nas juntas separando. É a palavra de Deus que transforma, que muda as pessoas. Eu estava
dando um estudo para uma pessoa essa semana e o estudo que fizemos é um estudo sobre a palavra de Deus, sobre a veracidade da Bíblia. E sobre isso eu falava para ela. A palavra de Deus não é um livro comum. Se você jogar um livro de filosofia numa penitenciária, os presos vão ficar cultos. Os presos vão virar filósofos. Agora, se você joga uma Bíblia lá dentro, eles serão transformados, terão a vida transformadas, porque a palavra de Deus tem poder. E você precisa, como um pregador, como uma pregadora poderosa, você precisa conhecer essa palavra de Deus, experimentar a transformação que ela causa e saber viver ali na prática o potencial que ela tem para transformar a vida das pessoas para quem você vai pregar. Então, você precisa conhecer a palavra de Deus. Terceira característica de um pregador poderoso, de uma pregadora poderosa, é o testemunho vivo. O pregador, ele precisa dar testemunho. Ele precisa viver aquilo que ele prega. Ele precisa estar em conformidade com a palavra de Deus para que não seja pego em contradição. Eu estava assistindo um vídeo, acho que foi ontem, e o dono do canal lá, o mensageiro, ele falando de pastores que saem da igreja e vão se prostituir com mulheres, com garotas de programa. Pregam e vão se prostituir. E a gente precisa ter isso arrancado de nossas vidas. Não a prostituição em si, porque talvez esse não seja o seu problema, mas essa titubeidade entre o falar e o fazer. Essa vida dupla entre pregar uma coisa e viver outra. A gente precisa aprender a viver aquilo que a gente prega. Ter uma vida ilibada, ter uma vida santificada, com aquele processo da primeira característica e da segunda leitura da palavra. A gente precisa ser transformado, alcançar a conversão, experimentar o poder transformador da palavra de Deus e viver uma conversão íntima, completa, uma conversão total. Isso não quer dizer, meu caro pregador, minha cara pregadora, que você nunca mais vai pecar. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito em níveis estratosféricos, não. Nós precisamos ser perfeitos dentro da nossa realidade. Precisamos alcançar a perfeição dentro da nossa humanidade pecaminosa. Ser perfeito dentro da humanidade pecaminosa, primeiro é ser santo, é ser separado para Deus. E é viver todo dia um processo de santificação para se aproximar o máximo possível de Deus. Porque perto de Deus a gente não peca. A gente peca porque em algum momento a gente solta a mão de Deus e decide pecar. Você precisa dar testemunho, porque as pessoas precisam ver em você a verdade que você prega. Quarta característica do pregador poderoso, ele dá de graça aquilo que ele recebeu. Ah, professor Will, você está falando de pastores que cobram? Estou falando de pastores que cobram para pregar. Você que cobra para pregar, você está mercadando a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não tenha que aceitar uma oferta da igreja. Eu não estou dizendo que você, que não tem profissão, por exemplo, vive do evangelho, não possa ser mantido pelo evangelho. Eu acho sim que pode. Eu acho sim que é obrigação da igreja, quando convida um pregador que não tem uma renda secundária, o pregador que não tem do que sobreviver, que vive da palavra de Deus. Eu acho que essa igreja tem a obrigação sim de contribuir com a vida desse pregador, com o sustento da família desse pregador. Agora, o pregador exigir que só vai lá pregar se pagar 5 mil, 10 mil, 15 mil, ou como alguns pregadores aí, 50, 100 mil, para ficarem comprando roupa de marca, que vale aí uma blusa 10 mil reais, para ficarem comprando óculos de marca, que vale 5 mil reais, para ficarem ostentando cinto da Gucci, que vale 15 mil reais, ou um Rolex, que vale 150 mil reais. Esse pregador é um filho do diabo.
filho do diabo e vai pagar pelo mercado que ele introduziu dentro da pregação da palavra de Deus. Agora, um pregador que recebe da igreja a oferta que lhe é devida, porque ele sobrevive, ele vive para o ministério e sobrevive do que o ministério te retorna, aí é uma outra coisa. Se eu cobro para ir na tua igreja pregar e eu estipulo o que eu quero ter, eu quero receber tantos reais, eu quero ficar em hotel X, camarim Y, e ainda tem que pagar para o meu pai, para minha mãe, para minha mulher. Vai caçar o que fazer, rapaz. Eu começo até a ficar nervoso quando eu falo um negócio desse. Isso é vender a palavra de Deus. E o pior, né? Não é nem para sobreviver, é para ficar ostentando nas redes sociais artigos de luxo, cara, à custa do suor do irmão. Vai para o inferno, esses mercadores da palavra de Deus. Vai para o inferno. Agora vamos voltar aqui. Eu até saí desse assunto aqui, que isso me fez até suar. Quinta e última característica do pregador poderoso. Ele vai aonde Deus mandar. Se Deus mandou ir lá na Pirambeira, ele vai. Se Deus mandou ir pregar lá no presídio, ele vai. Se Deus mandou ele pregar lá na igreja central de uma capital, uma igreja com 3.000 membros, ele vai. Se Deus está mandando ele ir pregar numa favela, numa igrejinha, lá no subúrbio de uma cidade pequena, uma igrejinha com 10 membros, ele também vai. Porque ele vai aonde Deus mandar. Ele não fica escolhendo igrejas grandes que vai lhe dar reconhecimento, ou status, ou fama, não. Isso não é pregador. Isso é estrela. Isso é popstar. E esse aí já vai receber o galardão dele aqui na terra. O do céu já não é mais para ele, porque ele já recebeu da terra, então não vai receber o galardão do céu. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então, meu caro irmão, minha cara irmã, se você quer se tornar um grande pregador, grande entre aspas, né? Um pregador poderoso, um pregador revestido do poder de Deus e do Espírito Santo, você precisa ter essas características que eu citei aqui. Agora fala para mim, quais dessas características você possui, ou quais delas você não ainda possui e quer possuir e tem orado para que o Espírito Santo seja derramado em sua vida e que você adquira pelo poder de Deus essas características. Comenta para mim aí, eu quero saber, eu vou reagir lá ao seu comentário, tá? E antes disso aí, eu quero deixar um recadinho aqui sobre o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso para você que quer aperfeiçoar um pouquinho mais aí o dom da pregação do Evangelho. Se você tem interesse em se tornar um grande pregador, em aprender cada vez mais, eu quero te oferecer o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Esse e-book eu escrevi há um tempo e eu o aperfeiçoei, né? E estou dando mais alguns bônus. Estou dando, por exemplo, o e-book em áudio, né? Você vai comprar o e-book e você vai ganhar também o e-book em áudio. Eu gravei, eu falei para que você escute ou no carro, ou enquanto está ali na cozinha preparando a comida, ou enquanto está trabalhando, seja lá o que for, quando está treinando, seja lá fazendo o que for. Você não está podendo ler o e-book, então você pode lá colocar o áudio e ficar escutando. É um e-book maravilhoso. Todo sermão, para ser poderoso, ele precisa seguir 5 pilares. E eu ensino quais são esses 5 pilares, mostro cada um e ensino como aplicar cada um dos 5 pilares na construção do seu sermão. Depois que você aprende quais são os 5 pilares que todo pregador, os mais famosos, eloquentes que existem, aplicam esses 5 pilares. Depois que você descobre e aprende os 5 pilares, como aplicar, fica muito fácil você montar o teu sermão e apresentá-lo de forma poderosa, tá? Se você tem interesse em aprender mais e contribuir com o meu ministério, eu vou deixar o link do e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso aqui na descrição do vídeo. Corra lá, é um valor irrisório. Ele está por um valor de R$ 47,00. Você pode parcelar inclusive em 4 vezes. Acho que sai 4 vezes de R$ 12,00. Você pode parcelar no cartão, pagar no boleto ou Pix, tá? O link da plataforma vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá você vai ganhar uma área de membros, tá? E toda semana eu vou estar colocando um esboço de sermão novo lá para você que adquiriu o e-book. E mais para frente eu vou colocando outros bônus lá também de presente para você, tá certo? Que contribuiu com o ministério.
Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Mas não se esqueça, tá? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Forte abraço e até o próximo vídeo.